Pronto, irmão Marcelo. É, eu, assim, a gente entende, irmão Marcelo, a gente está conversando, né? A gente não está aqui querendo provar quem sabe mais, quem é mais do que ninguém, né? Ninguém é mais do que ninguém. Mas, assim, o Marcelo tem a sua percepção. Eu nem li, eu nem ouvi ainda, irmão Marcelo, por completo, esses dois últimos áudios que você gravou. Eu vou ver com calma, né? Eu gosto de ver, não gosto de falar precipitadamente, não. Mas assim, João escreve estas coisas, as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que ainda estão por acontecer, né? Ou seja, mostra-se aí o passado, o presente e o futuro, né? A gente vai ver as coisas que eram, as coisas que passaram, né? Quando João recebeu esta visão, ele estava exilado na ilha de Patmos, no Mar Egeu, por causa da palavra de Deus, de Jesus que lidera, né? Ali de Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Ele já estava numa época um pouco bem mais avançada do que dos dias dos apóstolos. Os apóstolos estavam todos mortos, só ele estava vivo. E ele teve essa visão por Deus quando exilado na ilha de Patmos, Egeu, né? E ele foi exilado ali, né? E os apóstolos estavam todos mortos, só tinha ele vivo. João recebeu esta visão. Aí quando diz das coisas que é, das coisas que são, das coisas que estão por vir, aí dá-se os três tempos, né? Do passado, presente e o futuro, né? Então, ali estava o passado da igreja, né? Já as mortes dos apóstolos, todos estavam mortos, só João estava vivo, né? Só João estava vivo. As coisas que eram no dia do imperador Nero, né? Agora, nos dias do apóstolo João, já era. Agora, nesses dias aí, João, tanto ele pertenceu ao império de Nero César, né? Como do César Domiciano, né? Foi esse César que, por João não ter livros paralelos à Bíblia, cita isso, né, com veracidade, tanto bíblica como histórica, né? Eusébio de Cesareia, Flávio Joséfo, e outros, Cipriano, e outros historiadores da igreja, né? E pais da igreja, eles relatam isso, né? Que João, por não se dobrar perante Domiciano e prestar-lhe culto de adoração e pronunciasse aquela famosa frase, né? Viva o rei Domiciano, César Domiciano para sempre, né? Por conta disso, né? Porque era um ato de idolatria ao homem, um culto à criatura e não ao Criador, e João não se prostrou-se. Então, antes disso, pegaram João, mandaram para uma caldeira de azeite fervente, né? E diz que tão grande era a temperatura daquela caldeira de azeite fervente que já estava em estado de evaporação, né? No estado de ebulição, o azeite estava se evaporando de uma forma, né? Já a ponto de até a fogo, né? Lançaram João ali dentro e João saiu de lá ileso pelo milagre de Deus, né? João sai de lá. Viram isso de uma forma notória e não acharam outro jeito melhor do que exilar João na ilha de Patmos, no Mar Egeu. Tá? Então, João estava vivendo coisas presentes, né? As coisas passadas que já eram na época do infamerável, né? Nero César, né? As que eram. Agora, as coisas que são, nos dias do rei, né, Domiciano, as coisas que são, né? Aquelas coisas que estavam acontecendo ali naquele momento, né?
e as coisas que hão de acontecer, ou seja, aí a partir, né, não do quinto capítulo, irmão, né, a abertura dos selos não é no capítulo 5, ela dá-se no capítulo 6, o início da abertura dos selos ali no capítulo 6, né, e os selos já até ali capítulo 7, né, é, é, no entanto, irmão Marcelo, a gente vê assim, que a abertura dos selos, obviamente, vai repercutir, né? Tem acontecimentos ali na abertura dos selos que vai repercutir mais na frente, mais lá na frente, né? No capítulo 13 e no capítulo 20, o que o irmão está citando aí, essa passagem aí, né? Eu citei aqui a do capítulo 13, a do capítulo 7, né? Capítulo 7, versículos 13 ao versículo 17, né? Que fala sobre aquela grande multidão que estavam debaixo do trono de Deus e que vieram de grande, né, irmão, tô falando de grande tribulação, né? Mas quando a gente vai estudar o grego, né, a gente vê essa questão do ek, né? O que saíram, o que vieram da grande tribulação, né? Aí se torna aí troca-se aí essa preposição dá para di, né? Aí vai funcionar acho que como uma preposição aí, né? Está apontando para a grande tribulação, que eles vieram de grande tribulação, ou seja, ali está se vivendo, agora, está se vivendo o futuro no tempo presente. Né? O que é viver o futuro no tempo presente? As coisas que hão de acontecer. Só que João estava vendo no presente momento que ele estava tendo essa visão, mas eram coisas que ainda haveriam de acontecer, que ainda estão de acontecer, né? Pois os selos ainda não foram abertos. Não foram abertos. João viu os selos abertos não no tempo presente em si, mas no tempo futuro, das coisas que ainda hão de acontecer. Né? Então é aí onde há uma interpelação de interpretação equivocada por aqueles que acham, né, que os selos já foram abertos ou quebrados. Não foram abertos nem quebrados pelo simples fato da igreja de Jesus ainda não ter sido arrebatada, né? A igreja atual de hoje de Cristo Jesus, né? A igreja dos salvos, né? A igreja dos santos, dos escolhidos de Deus, ela ainda não foi arrebatada, né? Essa igreja ainda não foi arrebatada, ainda não foi tirada aqui da terra diretamente para o céu. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, irei vos prepararei lugar, e voltarei outra vez, e vos levarei para junto de mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também, né? Versículo 1, 2 e 3, né? Que inicia: não se turbe os vossos corações, do capítulo 14 de João, do Evangelho de João. Né? Então, por esse fato, a igreja não foi arrebatada ainda. Os selos só vão ser quebrados mais na frente, né? Mais na frente. A igreja ainda está aqui. E essa igreja hoje, ela é personificada na igreja de Filadélfia, na igreja do amor fraternal, na igreja do amor fraterno, né? Que é a igreja da verdadeira koinonia, da verdadeira comunhão entre os irmãos, entre o povo de Deus, da verdadeira comunhão em tudo, e principalmente nas questões bíblicas da sã doutrina, né, que são atribuídas à igreja. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também o livrá-lo-ei da grande tribulação, ou da que haverá de vir sobre o mundo inteiro. Né? Ou seja, capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse. Né? É atribuída essa promessa à igreja de Filadélfia. Né? É a sexta carta de Jesus Cristo à igreja. Né? Então, quando a igreja é tirada, é arrebatada, é tirada daqui, aí no capítulo 4, né, está lá
atribuição a Jesus como o eleito de Deus, como o autor de toda a criação de Deus. Né? No capítulo 5 está o Jesus glorificado, tanto quanto do capítulo 1. Né? E no capítulo 6, aí sim dá-se o início da abertura dos 7 selos. Né? No capítulo 6. Até o capítulo 7 ali, né? Onde há ali aquela meia hora de silêncio para então ali haver a abertura do sétimo selo. Então, meu querido irmão, né? Aqui a gente vê, né? Essa expressão, né? Do, do grego ek, uns dizem é di, outros dizem é da, né? Que ele está aqui interpelando, né? O sentido de que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja do Senhor não passará pelo período da grande tribulação, né? Essa grande tribulação é aquela tribulação tal como se nunca houve, como se nunca teve no mundo. E Jesus fala lá em Apocalipse, capítulo, aliás, em Mateus capítulo 24, certo? Né? Jesus ele fala isso claramente, né? Sem indubitavelmente. Jesus está falando sobre, né? Que essa grande tribulação ela está por vir. E que os judeus, eles passarão, sim, os judeus passarão por esse período tribulacional, por não terem aceitado o plano salvífico de Deus, por não terem recebido o Messias de Deus feito através da promessa do profeta Isaías. 700 anos antes de Cristo aí, né? Ele diz, mas ele veio, ele diz lá, mas ele levou sobre si as nossas dores, né? As nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos, pelas suas feridas, né? Pelo seu martírio na cruz do Calvário, né? Nós fomos perdoados, nossa alma foi sarada, né? A nossa culpa foi abolida, né? Porque ele cravou na cruz, né? O pecado de todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenha nele a vida eterna. Né? Então, quer dizer, todos aqueles que nele creem, independentemente de etnias, de raça, de povos, tribos, línguas e nações, né? A salvação ficou para todo aquele que nele crê. Né? Aí, a igreja de Jesus, ela não foi ainda, né, tomada, arrebatada. Né? Ela será tomada e arrebatada quando der-se o início tribulacional. A abertura dos 6 selos, dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, né? As 7 taças da ira de Deus, tudo isso será dentro do período tribulacional e a igreja não está mais aqui. No entanto e portanto, os 7 selos ainda não foram abertos, ainda não foram quebrados. João viu isso numa visão futura e não presente. Né? Isso ainda está por acontecer. Está entendido e subentendido dentro da Sagrada Escritura que isso ainda está por acontecer. Né? As coisas que eram, as coisas que são e as coisas que ainda hão de acontecer. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças estão ainda por acontecer, irmão Marcelo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.